Nossa aula, nós temos de história, nós temos como novo assunto, né? Um segundo conteúdo. Nós vamos trabalhar com África, né? Povos e culturas africanas. Nós vamos trabalhar com três povos: malineses, bantos e urubás, né? Esses malineses é o primeiro que nós vamos trabalhar, que é parte um. Então, aí estão vendo o povo africano, né, dessa etnia, malinesas, né, no período em que eles habitavam a África. África, né? Então, nós estamos trabalhando com o povo africano. Então, o que é África? É um continente com mais de 30 milhões de quilômetros quadrados, dezenas de países e centenas de povos com culturas e línguas diferentes. Lá tem 1,216 bilhão de habitantes, isso foi em 2016, com certeza a população já é outra. Por ser o berço da humanidade e o lugar de origem dos ancestrais, né, dos povos antepassados, de milhões de brasileiros, a África e sua história tem grande importância para nós, né? Nós temos a herança desse povo africano. Nós estamos vendo o mapa do continente africano. Argélia, Marrocos, Líbia, Níger, né? São todos esses Sudão, todos esses países aí que contém o continente africano. E aí embaixo nós estamos vendo a bandeira da África, né? São as cores fortes: vermelho, verde, branco, preto, amarelo e azul. Fica entre o Oceano Atlântico, né? O Oceano Índico, e aí nós estamos vendo o continente africano. Quais são os aspectos físicos da África, né? Então, o primeiro aspecto é o deserto do Saara, né? Que é um ponto turístico bem comentado. Então, nesse deserto vivia povos nômades. São povos que viviam mudando, né, de um lugar para outro. Eles eram chamados de berberes, que controlavam as importantes rotas comerciais do norte da África. Esses berberes aí, eles viviam, né, ou vivem até hoje no deserto do Saara. Ao sul está o Sahel, né? Em cima o Saara e mais embaixo ao sul o Sahel. Sahel é uma faixa de terra que vai desde o Oceano Atlântico até o Mar Vermelho, né? Faz esse percurso aí. Então, nesse percurso de terra aí no Sahel, viviam povos negros, chamados de sudaneses. Esses sudaneses eram os bambaras, os fulas, os mandigas, os uaçás e entre outros povos, né? Então, eles são divididos por etnias. Cada lugar tem seus povos com nomes diferentes. A extensão, a extensa área habitada por eles era chamada de Sudão, que em árabe significa Biladal Sudã, que significa terra de negros, né? Então, aí fica toda essa área habitada por esses povos, né? Que é chamado de Sudão. E o deserto Saara lá em cima, né? Os oceanos ao lado e essa faixa de terra aí que chama Sahel, onde vivia essa etnia aí dos povos africanos. Embaixo o deserto do Saara e lá embaixo nós estamos vendo os povos berberes, né? Eles trabalhando com a criação de gado. Continuando aí com os aspectos físicos da África, nós trabalhamos lá que fica a faixa, né, de área fica no Sudão. O Sudão Ocidental, né, cortado por dois importantes rios, o Senegal e o Níger. Esses rios permitem que os povos do Sahel, aquela faixa de terra que nós vimos lá atrás, tivesse água para suas necessidades básicas e também para fertilizar a terra e cultivar cereais, verduras e legumes. Serviam também como via de locomoção e transporte, né? Então, é o Sudão, aí essa parte fica a parte do ocidente, onde nasce o sol, né? A parte mais do nascente. E esses dois rios aí, né, de grande importância para eles no cultivo, né, da agricultura. No mapa ali, nós estamos vendo lá o rio Senegal, né, à esquerda, e o Níger é mais no centro. E estamos vendo o rio Nilo, né, que já fica lá no Egito, lá na frente. O mar Mediterrâneo, o Oceano Índico, o Oceano Atlântico
e tem mais esses locais aí, o Congo, né, que ficava próximo, Zambebes, Limpopo, que eram Orange, que são locais, né, onde os negros viviam, mas o principal mesmo era o Rio Senegal e o Rio Níger. Esse primeiro aí é o Rio Senegal e o segundo é o Rio Níger, né, que era no Rio Níger que eles também servia como via de locomoção, né, e transporte. Então, os dois rios, mas o Níger acho que era mais movimentado. Outro aspecto físico, né? O Rio Senegal e o Rio Níger. Para que eles serviam? Como via de locomoção e transporte, já falamos lá atrás. Esse transporte era em canoas ágeis, feitas em troncos de árvores. Os povos do Sahel transportavam as mercadorias como sal, ouro e o noz de cola, que chegava aos lombos de camelos saídos dos portos do mar Mediterrâneo ou que para lá seguiam. E aí nós estamos vendo o Rio Senegal, é o noz de cola, né, era aquele esse produto que eles comercializavam, e o sal e o ouro, né, são esses três produtos que eles carregavam no lombos dos cavalos para os portos, para ser transportados para a comercialização. O Império Mal, nós vamos trabalhar sobre os malineses, né, que esse povo aí desse Império Mali, ou Mali, mas eu acho que é Mali. Foi no Sudão Ocidental, né, nós vimos lá atrás, entre os rios Senegal e Níger, nas terras habitadas pelos Mandigas, que se formou o Império do Mali, um dos maiores e mais duradouros da história da África. Isso aí foi no período no século 13 até a metade do século 15, né? O que sabemos desse império Mandiga ou Mali, né? Chegou até nós através dos griots, né? Eram povos que viviam lá. Aí eu trabalhei sobre, formou esse império do Mali, né? O que é império? É uma unidade política que congrega várias outras, né? Que pode ser composta por povos diferentes entre si, que mantém suas formas de governar locais, mas presta obediência ao poder central, controlado pelo chefe de todos os chefes. Então, esse imperador aí, ele tem todo o poder, né? E tem os submissos a ele, né? O pessoal que vive abaixo da pirâmide, abaixo dele, então é submisso ao imperador, fazendo assim, seguindo assim todas as suas ordens. Lá em cima nós estamos vendo o Império de Mali, tá vendo como era bem enorme mesmo, verde, e todo esse local aí ficava todo esse império. O Sudão, né, o Sudão Ocidental, nós estamos vendo, e o Império do Mali ali, que coisa, como era bem interessante, né, suas fortificações, suas construções, era um império imenso mesmo. Estamos vendo o Rio Níger lá no mapa do lado, né, e aí ficava todo o Império de Mali. Nós falamos lá atrás sobre os griots, né, que habitava também nesse local. Então, os griots eram indivíduos ou pessoas encarregadas de preservar e transmitir as histórias, conhecimentos e canções do seu povo. Então, eles eram como um professor, um filósofo, né? No passado, os griots eram procurados por muitos reis africanos para trabalharem como professores particulares de seus filhos. Então, eles eram estudados e tinham muitos conhecimentos. Eles ensinavam a arte, conhecimentos sobre as plantas, tradições, histórias e davam conselhos aos jovens e príncipes. Além dos griots, contadores de histórias, havia também os griots músicos e os cantores, né, que interpretavam e conservavam canções tradicionais. E havia ainda mulheres griots que faziam o mesmo que os griots homens. Então, naquele tempo, as mulheres já tinham participação, né, na sociedade africana. Então, são esses aí os griots, né, os contadores de história, os professores, os músicos. Então, eles tinham, assim, vários conhecimentos, né, em várias disciplinas, vários conhecimentos, né, como a arte. Então, eles eram, assim, pessoas bem aplicadas. No passado, né, os griots, quando um falecia, o seu corpo era enterrado dentro de um baobá, né? Então eles eram assim bem protegidos. Esse baobá era uma árvore considerada sagrada e cujos troncos são ocos, né? Acredita-se que ao enterrar o corpo de um griot nessas árvores, suas histórias e canções continuariam sendo divulgadas e conhecidas por muitos. Um ditado dos griots africanos que chegou até nossos dias é: cada dia se aprende algo novo, né? Basta saber ouvir. Isso a gente escuta, né? Sempre.
ali está a árvore, então eles achavam que enterrando no oco dessa árvore, os seus conhecimentos nunca sumiriam, né? Ficavam presentes para sempre. E embaixo nós estamos vendo ali o imperador, né, sentado, e os griots ali ao redor, né, contando suas histórias e passando seus conhecimentos. Estamos vendo os griots também da lado. Como foi que formou, né, a formação do Império do Mali? Então, conta os griots, né, aquele pessoal lá de grande conhecimento, que tudo começou com o príncipe da etnia Mandiga, chamado de Sudiata Keita. Ele e seus guerreiros venceram os Sossos, né, que eram grupos opostos a eles para a guerra. Seus opressores, na Batalha de Quirina, em 1235. Houve essa batalha, né, e Sudiata Keita era o líder e ele venceram, né, esses povos aí. E depois de vencer também outros povos vizinhos, fundaram o Império do Mali. Naquele tempo era assim, eles lutavam, né, e conseguiam as terras e ali eles iam formando os seus impérios. O imperador do Mali ouvia a queixa de seus súditos, né, as pessoas que falavam para ele em audiências públicas, né, naquele tempo já tinha audiências, realizadas tanto no palácio, ele aceitava as pessoas no palácio, quanto em uma praça próxima. Ele comparecia às audiências em trajes requintados, tendo seus conselheiros ao lado e atrás dele um grupo de soldados, né? As sessões eram abertas pelos griots. Então, os griots abriam essa sessão e ali ele estava presente para ouvir, né, as queixas, o que as pessoas tinham a falar com ele. Nós estamos vendo Sudiata Keita ali, né? Diz que ele vinha todo requintado, com roupas, né, bem bonitas. E ali embaixo nós estamos vendo, né, o Império do Mar. Continuando com a formação do império, no poder, o imperador Sudiata Keita, ele converteu-se o islamismo, né? Eles eram politeístas, né? Acreditavam em vários deuses, mas ele se converteu ao islamismo. Quer dizer que essa religião era criada por Maomé, cujo princípio fundamental é a crença no único Deus. Eles acreditam com Deus, mas Maomé é a pessoa, é o Deus dele, né? Segundo alguns historiadores, ele se converteu movido pela ideia de poder participar do comércio, que na época era controlado pelos árabes islâmicos. Então, naquele tempo, ele foi esperto, né? Os árabes dominavam o comércio, como ele era imperador e queria sempre crescer, ele se converteu ao islamismo para conseguir também, né, fazer esse comércio. No Mali, o imperador era o maior autoridade, mas ele ouvia seus auxiliares, que era o conselho. E sempre que precisava tomar uma decisão importante, ouvia também dois altos funcionários, que era o chefe das Forças Armadas e o senhor do Tesouro, que era responsável pela guarda dos depósitos de ouro, marfim, cobre e pedras preciosas. Sabemos que a África, né, é riquíssima em ouro, né, em prata e pedras preciosas. Ele tinha esse poder todo, né, mas ele sempre queria ouvir também as pessoas que ficavam ao lado dele, né? Ele não era tão ingrato como outros imperadores, né? Mas ele também, além de agir, ter seu poder, ele queria ouvir as pessoas que ficavam próximas a ele, tinha esses daí, né? Chefe da Força Armada e o Senhor dos Tesouros. E ali nós estamos vendo ele lá sentado, né, no trono e seus súditos ao redor. E embaixo, o Império do Mali. Quem foi Sudiata Keita, né, esse imperador? O lendário, ele é chamado Rei Leão, que governou o Império do Mali, né? Tendo nascido com um problema físico, que o impedia de andar, Sudiata Keita superou a sua deficiência para unificar os reinos fragmentados. Então, ele unia, né, os reinos que estavam defasados por guerra, aí ele unia e formava aí o seu império. Fragmentado da região e criou o vasto Império do Mali. Ficou no poder quase 20 anos. Sudiata Keita é uma figura heróica, que ainda hoje é elogiada nas canções dos griots, contadores de histórias tradicionais da África Ocidental. De acordo com a tradição oral, né, sobre o que eles falavam, Sudiata Keita nasceu com um problema físico que o impedia de andar e que superou graças à sua determinação e alguma feitiçaria. Tornou-se um grande caçador, um poderoso guerreiro e uma estratégia militar hábil, que unificou os reinos da África Ocidental, que pertencia ao povo Mandiga, também conhecido como Mandiga ou Melica. Então, ele era deficiente, né, mas ele superou esse problema dele e se tornou aí
esse grande imperador, né, que chamava até Rei Leão. Lá ele lá, né, com seu poder, né, seu povo ao redor, o mapa da África ao lado, e que ele sentado no seu trono. A gente vê que ele, as pernas dele, né, está escondida porque ele tinha esse defeito físico, essa deficiência, né, nem defeito, deficiência física, seus súditos ao redor, né, e ele tem cumprimentando o rei Sudiata Keita. A formação do império, como foi continuando aí, né? Então, o imperador Sudiata Keita preocupou-se também em proteger o império dos ataques dos berberes. Então, para proteger, né, ele deslocou sua capital para Niane, ao sul do Mali. Então, ele saiu com todo o seu poder para lá, para proteger, né, das guerras dos que vinham atacar. Nas estradas que ligavam Niane à região nordeste, se formaram importantes cidades africanas, como Djenné, Gao e Tombouctou. Então, nesse percurso aí até chegar à cidade de Niamey, né, onde foi a capital, formaram-se essas grandes cidades aí em todo o percurso até chegar lá. Esses berberes são povos que vivem na região norte da África, principalmente no atual Marrocos e Argélia hoje, né? Áreas compostas pelo deserto do Saara. Eles falam a língua berbere de origem camitó-semítico, são considerados os povos mais antigos do continente africano. A grande maioria dos berberes segue a religião muçulmana, né? Segue aí a Sudiata Keita, que era muçulmano. Embaixo nós estamos vendo aí esses povos aí, né? Os guerreiros e lá em cima esses berberes aí, que era islâmico, sempre islâmico, mas tem os berberes, o povo e os lutadores. A cidade de Tombuctu, né, que foi formada no percurso que ia para Niamey. Era situada às margens do rio Níger, o terceiro maior da África. Tombuctu servia como ponto de chegada e de partida, né, das caravanas comerciais que atravessaram o deserto. Como lá tinha o rio, então ela ficou como a cidade principal, né, para a chegada e partida desse comércio que fazia do ouro, do sal, e por Tombuctu passava o sal e o ouro das minas malinesas, os tecidos e os grãos, além de peles, plumas, marfim e instrumentos de metal. Então o comércio era imenso, né? Ao longo do século XIX, a cidade se tornou também um dos mais importantes centros intelectuais do mundo, reunindo 150 escolas de estudo do Corão. O Corão é a Bíblia, né, dos muçulmanos, com milhares de estudantes vindo de vários lugares. Em Tombuctu foi erguida também uma mesquita, né, chamada Mesquita de Sancoré, onde passou a funcionar a universidade do mesmo nome que se mantém em atividade até hoje. Então, nós estamos vendo lá, né, a Mesquita de Sancoré, que foi fundada por esses malineses, né, pelo rei Sudiata Keita, e até hoje, né, funciona. Lá funcionou 150 escolas, né, e até hoje funciona ainda as faculdades. E embaixo nós estamos vendo a cidade e o último, a cidade aérea de Tombuctu, né? Aí, como eles viviam? A economia. O Império do Mali era o maior produtor de ouro da África Ocidental. A população praticava também agropecuária, na criação de agricultura e a criação, o artesanato e o comércio. No Vale do Rio Níger cultivava o trigo, arroz, milhete. Milhetes são vários tipos de milhos pequenos, né? Acho que a gente conhece aqui por milho alho. O inhame, algodão e feijão. Criava bovinos, suínos e caprinos. Os artesãos eram habilidosos no trabalho de metal e em madeira. Os mercadores conhecidos como Vangara comercializavam o ouro, o cobre, o sal e o noz de cola. No Mali, o cobre era muito apreciado e o sal quase tão valioso quanto o ouro, né? Que diz que eles trocavam aquele tempo eles usavam o sal como moeda. Na África do Ocidental, os malineses são conhecidos até hoje como bons comerciantes, né? Então, nós estamos na agricultura, eles plantavam, a criação, porco, gado, e ali o minério, né? O ouro, e eles na mineração ali para adquirir esse ouro. Nós falamos lá sobre a noz moscada, né? Que era comercializada dos povos malineses. Então, noz de cola.
É um produto da floresta. No interior desse fruto, de diversas variedades, ficam os gomos, né, com um sumo extremamente amargo, que ao ser consumido nas regiões áridas do deserto, sacia a sede e produz uma sensação de bem-estar. Graças à conservação delicada, era transportado com cuidado, envolto em folhas verdes e largas, tendo de ser constantemente reembolado, né, reembalado para que o seu frescor fosse mantido. Era oferecido aos visitantes ilustres, tinha alto valor de troca relacionados ao comércio. No Brasil, a noz de cola é conhecida como obi e orobo, tem lugar de destaque na realização de alguns cultos religiosos afro-brasileiros. Então, nós estamos vendo a noz de cola ali, né? Naquele tempo não tinha geladeira e para conservar o frescor, né, eles enrolavam nas grandes folhas para que ele não murchasse. E aqui nós estamos vendo lá embaixo, né, eles colhendo noz moscada, comercializando. E aqui no Brasil tem alguns cultos africanos que eles tomam e ficam, diz que fica um pouco, né, sai de si, assim, fica mais tranquilo. Então, eles são usados aqui também no Brasil. Quem escreveu isso foi Marina de Souza Mello, África e o Brasil Africano, 2006. A força do império, né? Desse império tão fortificado aí do Mali. O Império do Mali controlou uma área imensa, chegou a ter cerca de 45 milhões de habitantes e durou 230 anos, né? Então foi um super império mesmo. Quais foram os motivos para esse império se fortificar e durar tanto tempo? Possuía um poderoso exército composto de arqueiros, lanceiros e cavalheiros, com capacidade de reprimir rebeldes em caso de revoltas. Ele controlava as áreas de extração de ouro, tinha uma estrutura administrativa eficiente, com representantes nas áreas sob seu domínio, e adotava uma política de consulta dos povos dominados e respeitava suas tradições e religiões. Então, por isso que eles tinham essa força e era tão unido, porque eles tinham todo esse processo aí para poder ter um super império. Estamos vendo o rei possui um poderoso império lá em cima, né? O rei na frente e o exército do lado. E aqui embaixo também, né? Sudiata Keita na frente e seu exército seguindo ele. Por isso que tornou um império forte. Já que teve tantos anos, né, de fortificados, teve também o declínio, né, a caída desse império. Então, o Mali, maior império africano daqueles tempos, conservou sua liderança na região até metade do século XV, quando entrou em declínio, né? Foi caindo, devido aos conflitos entre seus líderes. Então, aí as guerras, as brigas, e ao surgimento de novos centros de poder, como o reino de Songhai. Então, aí foram formando outros reinos, né? E outros impérios, e aí o Império do Mali foi enfraquecendo. Durante sua expansão, esse reino conquistou a cidade de Tombouctou, né, em 1470, tornando-se assim a principal força da região. Então, Songhai aí tomou o poder, né, e foi governar. Nós estamos vendo em cima Songhai e lá embaixo o exército que lutou para decair o Império do Mali. Acho que deu para você entender. Muito obrigada, né? O melhor presente que você pode dar a alguém é o seu tempo, sua atenção, sua dedicação, seu amor. Fica meu carinho, né? Com a aula de hoje. Espero que vocês tenham adquirido conhecimento sobre o povo, né? O Império do Mali, que é um dos conteúdos do livro. Muito obrigado a todos vocês.